Valentões pensaram que poderiam intimidar uma mulher negra sozinha por causa de sua Lamborghini, mas eles não faziam ideia de quem estavam enfrentando. O preconceito deles se transformou em humilhação quando ela revelou sua verdadeira identidade. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol de Indaiatuba parecia mais quente naquele dia quando Imani Cole descarregou as últimas caixas do caminho de mudança. Após 8 anos servindo como sargento no Corpo de Fuzileiros Navais, ela finalmente voltava ao Brasil, trazendo na bagagem mais cicatrizes do que gostaria de admitir. A pequena cidade no interior paulista havia sido uma escolha cuidadosa, longe do caos das metrópoles, mas perto o suficiente de São Paulo para não se sentir isolada. A casa modesta na rua arborizada custou menos do que esperava. Dona Lúcia Duarte, a antiga proprietária, uma senhora nordestina de sorriso fácil, parecia quase feliz em vender o imóvel para ela, como se soubesse algo que Imani ainda não compreendia. "Esse bairro precisa de gente como você, minha filha", disse a idosa ao entregar as chaves. O verdadeiro luxo, porém, estava guardado na garagem. A Lamborghini amarela reluzia como ouro líquido sob a luz que entrava pelas frestas. Cada centavo economizado durante as missões no exterior, cada risco, cada noite sem dormir, tudo havia valido a pena quando finalmente sentou ao volante daquele automóvel. Não era apenas um carro esportivo, era a prova tangível de que havia sobrevivido. Nas primeiras semanas, Imani manteve uma rotina discreta. Acordava cedo para correr, comprava pão na padaria da esquina e passava horas arrumando o jardim. A disciplina militar permanecia em cada gesto, em cada horário rigorosamente cumprido. À noite telefonava para Malik Cole, seu primo adolescente que estudava numa escola particular próxima, prometendo levá-lo para um passeio no carro novo quando ele viesse visitá-la. Foi numa terça-feira comum que percebeu os primeiros sinais. Ao sair com o veículo para abastecer, notou os olhares fixos, as sobrancelhas erguidas, os cochichos mal disfarçados. Na volta, uma vizinha fingiu não vê-la enquanto regava as plantas. O ronco potente do motor parecia despertar algo além da curiosidade. 2 dias depois, Cynthia Poe, moradora da casa em frente, acenou timidamente enquanto Imani estacionava. "Você virou assunto no grupo de WhatsApp do bairro", comentou, parecendo genuinamente constrangida. "Estão especulando sobre como você conseguiu, o carro." A ex-militar apenas assentiu, sem demonstrar surpresa. Conhecia bem aquele tipo de desconfiança, a mesma que enfrentou nas fileiras das Forças Armadas, nos olhares dos superiores, nas missões onde sua competência era constantemente testada. A paz que buscava em Indaiatuba começava a mostrar suas primeiras rachaduras, mas Imani não havia atravessado oceanos e zonas de guerra para recuar agora. Naquela noite, deitada na varanda com uma xícara de chá, ela observou as estrelas enquanto as notificações do celular piscavam incessantemente. O sossego prometido pela vizinhança pacata parecia mais distante a cada dia. O sol brilhava intensamente naquele sábado de manhã, quando Imani Cole decidiu aproveitar o clima para lavar seu carro esportivo. Ela posicionou baldes de água e sabão na entrada da garagem, enquanto o sol refletia na lataria amarela da Lamborghini, criando um espetáculo dourado que chamava a atenção na rua tranquila de Indaiatuba. Concentrada em sua tarefa, a ex-sargento mal percebeu quando 3 homens se aproximaram. Rick Mallard, seu irmão mais novo Caleb e o amigo Darren pararam a poucos metros, observando com expressões que misturavam curiosidade e desconfiança. "Bonito carro. Como alguém como você conseguiu uma máquina dessas?", perguntou Rick, cruzando os braços enquanto seus olhos percorriam o veículo de luxo. Imani ergueu o olhar da esponja ensaboada, reconhecendo o vendedor da concessionária de Campinas. Ela já havia notado os olhares dele pelo bairro desde sua chegada. "Trabalhei duro por isso", respondeu secamente, voltando à sua tarefa. "Trabalho duro, sei", zombou Caleb, o estudante repetindo o tom sarcástico do irmão. "Que tipo de trabalho paga uma Lamborghini? Porque estou interessado." Os 3 homens formaram um semicírculo ao redor dela, bloqueando parcialmente sua saída. A tensão cresceu quando Darren, o ex-militar, deu um passo à frente. "Você não parece o tipo de pessoa que dirige um carro assim", disse ele, apontando para o automóvel. "Tem certeza que os documentos estão em ordem?" A mulher largou a esponja no balde, endireitando a postura. Anos no Corpo de Fuzileiros Navais haviam lhe ensinado a nunca demonstrar medo. "Está sugerindo que roubei meu próprio carro?" "Estamos apenas curiosos", respondeu Rick, seu tom falsamente cordial.
Carros assim chamam a atenção de pessoas erradas, sabe? Estamos apenas cuidando do bairro. O que nenhum deles percebeu foi Cynthia Poe, observando discretamente da janela de sua casa. A professora, sentindo o perigo da situação, começou a filmar com seu celular, capturando cada palavra, cada gesto intimidador. Sugiro que saiam da minha propriedade, disse Imani com voz firme, anos de comando militar evidentes em seu tom. Agora. Ou o quê? Vai chamar seus amigos? Provocou Caleb, dando uma risada nervosa. Não preciso de ninguém para lidar com valentões de bairro, respondeu ela, mantendo-se inabalável enquanto água escorria pelo asfalto, formando poças aos seus pés. O confronto escalou quando Rick deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. As palavras que saíram de sua boca eram carregadas de preconceito, embora cuidadosamente escolhidas para manter uma fachada de civilidade. Cada frase, porém, deixava claro o verdadeiro motivo daquela abordagem: a cor da pele de Imani. Do outro lado da rua, o dedo de Cynthia tremia enquanto continuava filmando, sua culpa crescendo a cada segundo de omissão. Na manhã de domingo, o celular de Imani Cole vibrou incessantemente com notificações. O vídeo que Cynthia Poe havia gravado discretamente apareceu no Twitter sem identificação do autor, espalhando-se como fogo em palha seca. Em menos de 3 horas, já contabilizava mais de 200 mil compartilhamentos, com hashtags como Lamborghini Gate e racismo em Indaiatuba, dominando os trending topics nacionais. O Brasil digital rapidamente se dividiu. De um lado, internautas defendiam a ex-sargento, destacando seu histórico militar e o direito de possuir o que seu trabalho conquistou. Do outro, comentários maldosos questionavam como uma mulher negra conseguiria comprar um carro daqueles, reforçando exatamente o preconceito que o vídeo denunciava. Especialistas em direitos humanos foram convocados para debates em programas matinais, enquanto influenciadores disputavam likes opinando sobre o caso. Pela janela de sua sala, Imani observava atônita a movimentação incomum na rua. 3 carros de reportagem estacionaram em frente à sua casa. Repórteres da Globo, Record e até mesmo de um jornal local aguardavam ansiosamente por declarações. Uma jornalista bateu a porta várias vezes, enquanto o outro tentava captar imagens do automóvel na garagem. "É a mulher da Lamborghini!" gritou um adolescente passando de bicicleta, apontando para a residência. Seu smartphone não parava. Mensagens de desconhecidos inundavam suas redes sociais, algumas oferecendo apoio, outras repletas de ameaças veladas. Malik ligou desesperado, preocupado com a exposição da prima. "Não responda nada", aconselhou o jovem. "Isso só vai piorar as coisas na escola para mim." Dona Lúcia, do outro lado da rua, observava a movimentação com preocupação. A idosa até tentou atravessar para oferecer apoio, mas foi barrada pelo pequeno tumulto que se formava. Sentada no sofá, a ex-fuzileira naval respirou fundo, lembrando-se dos treinamentos de controle emocional sob pressão. Nos quartéis, aprendera que exposição desnecessária sempre traz vulnerabilidade. Decidiu então manter-se em silêncio estratégico, mesmo quando um repórter gritou pela janela que ela tinha o dever de se posicionar. Enquanto o vídeo continuava viralizando, atingindo agora o TikTok e Instagram, debates acalorados sobre meritocracia e racismo estrutural tomavam conta de programas de rádio e televisão. O veículo esportivo, antes motivo de orgulho, transformara-se em símbolo de uma batalha muito maior que Imani jamais planejara travar em seu retorno ao Brasil. Malik Cole sentiu o peso do vídeo viral no dia seguinte. Ao entrar pelos portões da escola particular de Indaiatuba, percebeu os olhares diferentes. Primeiro foram os cochichos, depois as risadas mal disfarçadas no Manson corredor. Durante o intervalo, um grupo de meninos do 3º ano se aproximou. "E aí, Malik? Sua prima roubou aquele carro ou vendeu droga para comprar?" Provocou um deles enquanto os outros riam. O adolescente engoliu seco, fingindo não ouvir enquanto guardava seus livros no armário. As provocações só pioraram ao longo da semana. No vestiário após a educação física, encontrou sua mochila revirada com um bilhete escrito "Ladrões". Durante a aula de matemática, alguém jogou uma bolinha de papel que, ao desdobrar, mostrava um desenho grosseiro de uma Lamborghini com a frase "Devolvam o que não é seu". O jovem, sempre quieto e estudioso, agora evitava os espaços comuns da escola. Almoçava sozinho num canto afastado do refeitório e corria para casa assim que o sinal tocava.
Sua nota em geografia, antes sua matéria favorita, despencou após ele se recusar a fazer uma apresentação oral por medo das piadas. Por que não conta para a coordenadora? Sugeriu Imani numa noite, notando os olhos vermelhos do primo. Malik apenas balançou a cabeça. Isso só tornaria tudo pior, respondeu ele mexendo na comida sem vontade. Além disso, um dos garotos é filho do vice-diretor. Naquela mesma noite, o adolescente encontrou um caderno velho na gaveta de sua escrivaninha. Abriu na primeira página em branco e começou a escrever. As palavras fluíam como um rio represado que finalmente encontra vazão. Escreveu sobre o medo, sobre a admiração que sentia pela coragem da prima, sobre como era sufocante sorrir e fingir que os comentários não doíam. O diário tornou-se seu refúgio. A cada novo empurrão acidental no corredor, a cada nova piada racista disfarçada de brincadeira, Malik registrava tudo. Às vezes com raiva, às vezes com tristeza, mas sempre com uma honestidade que não podia expressar em voz alta. Hoje entendi que não importa quanto nos esforcemos, escreveu ele após ser excluído do grupo de estudos para a prova de química. Alguns sempre nos verão como intrusos, mesmo nesta escola cara que meus pais fazem sacrifício para pagar. O jovem observava Imani de longe, sua postura firme mesmo diante das câmeras e dos repórteres. Ela nunca se curvava, nunca abaixava a cabeça. Aquela força o inspirava e assustava ao mesmo tempo. Seria possível ter aquela coragem um dia? Ou o preço seria alto demais? Cynthia Poe não conseguia dormir há 3 noites. Sempre que fechava os olhos, revivia a cena. Imani Cole, sendo cercada pelos 3 homens enquanto lavava sua Lamborghini. O celular em suas mãos havia capturado tudo, mas seu corpo permanecera paralisado atrás da janela da cozinha. Eu poderia ter feito algo, murmurava enquanto revirava na cama. A professora jamais imaginou que sua filha adolescente encontraria o vídeo em seu smartphone e o publicaria no TikTok sem permissão. Em questão de horas, as imagens se espalharam como fogo em palha seca, transformando-se em tema de debates nacionais sobre racismo estrutural. Nas reuniões online da escola onde lecionava, Cynthia ouvia comentários divididos. Alguns colegas elogiavam a coragem de registrar o ocorrido, enquanto outros questionavam por que ela não havia intervindo. Essa última pergunta ecoava em sua mente constantemente. Na manhã de quarta-feira, após mais uma noite insone, ela decidiu que não aguentava mais o peso daquela omissão. Vestiu-se com cuidado, como quem se prepara para um encontro importante, e caminhou 3 quarteirões até a casa modesta com a garagem onde tudo acontecera. Suas mãos tremiam quando tocou a campainha. Quando a ex-militar atendeu, Cynthia quase desistiu ao ver os olhos desconfiados que a encaravam. Eu sou a pessoa que filmou. Aquele dia, começou, a voz embargada. Vim pedir desculpas por não ter feito nada. Imani a observou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos antes de abrir completamente a porta. Na sala simples, a vizinha explicou como o vídeo havia se espalhado sem seu consentimento, mas reconheceu que sua verdadeira falha foi a passividade diante da agressão. Lágrimas escorriam enquanto admitia ter sido consumida pelo medo. Não estou aqui só para me desculpar, disse a professora, enxugando o rosto. Quero fazer algo concreto. Pensei em organizar um encontro comunitário, um espaço para diálogo sobre o que aconteceu e o que precisamos mudar no bairro. Para sua surpresa, a ex-sargento não a rejeitou. Embora reservada, Imani reconheceu a sinceridade daquele gesto. Não sei se estou pronta para falar em público, respondeu ela, mas aprecio sua iniciativa. Quando Cynthia se levantou para sair, sentiu-se mais leve, mesmo sabendo que aquilo era apenas o começo de um longo processo. Na porta, a mulher que antes era apenas a vizinha negra com o carro de luxo olhou em seus olhos. Obrigada por vir, disse Imani. Às vezes, reconhecer o erro é o primeiro passo para mudar. Caminhando de volta para casa, Cynthia sabia que aquela conversa havia plantado uma semente. Agora, precisava cultivá-la com ações, não apenas com palavras ou vídeos. A repercussão do vídeo foi como um tsunami na vida de Rick Mallard. Numa manhã de segunda-feira, enquanto organizava os catálogos de veículos na concessionária em Campinas, onde trabalhava há quase 5 anos, o vendedor foi chamado à sala do proprietário. Com expressão grave, seu chefe girou o monitor do computador, mostrando o vídeo que já contabilizava mais de 2 milhões de visualizações. Não podemos ter alguém com esse comportamento representando nossa empresa, declarou o empresário, entregando-lhe uma carta de suspensão por tempo indeterminado.
Rick saiu do estabelecimento comercial carregando uma caixa com seus pertences enquanto colegas desviavam o olhar. Em casa, a situação não era melhor. O telefone não parava de tocar com ligações de conhecidos pedindo explicações. A família Mallard, antes respeitada no bairro de Indaiatuba, agora era alvo de comentários maldosos nos grupos de WhatsApp da vizinhança. Sua mãe chorava no quarto, enquanto seu pai, um homem de poucas palavras, apenas balançava a cabeça em desaprovação. Caleb, seu irmão mais novo, começou a faltar às aulas para evitar perguntas constrangedoras. O estudante que sempre viveu à sombra da popularidade do irmão mais velho, agora sentia na pele o peso de carregar o sobrenome Mallard. No mercadinho da esquina, o rapaz ouviu duas senhoras comentando sobre aquela família racista e saiu sem comprar nada, com o rosto em chamas. Darren, por sua vez, começou a se afastar dos irmãos. O ex-militar, que participara da abordagem a Imani Cole mais por pressão do grupo do que por convicção própria, passava horas relembrando seu tempo no exército brasileiro. A dispensa desonrosa que recebera anos antes ainda era uma ferida aberta, e agora ele questionava se não estava repetindo os mesmos erros que o levaram a perder a farda. O trio, antes inseparável nas churrascadas de domingo, mal se falava. Rick afundava-se em garrafas de cerveja, culpando o mundo por sua desgraça. Caleb isolava-se em jogos online, criando um avatar que nada tinha a ver com sua realidade. Darren caminhava sozinho pelo bairro nas madrugadas, como se buscasse respostas no silêncio das ruas. "Você acha que devíamos pedir desculpas?" perguntou Darren certa noite quando encontrou Rick sentado na calçada de casa. "E dar razão para eles?" "Nunca", respondeu o vendedor suspenso com os olhos vermelhos de quem não dormia direito há dias. O preconceito, que antes parecia apenas palavras jogadas ao vento, agora cobrava seu preço em empregos perdidos, reputações destruídas e amizades desfeitas. Cada um dos três homens começava a entender à sua maneira que o ódio tem um custo, e a conta chegara mais cedo do que esperavam. O envelope oficial da Câmara Municipal de Indaiatuba chegou numa terça-feira. Imani Cole o abriu com os dedos trêmulos, encontrando o convite formal para depor em audiência pública sobre discriminação racial. O vereador Antônio Mendes, presidente da Comissão de Direitos Humanos, solicitava sua presença como símbolo de resistência contra o preconceito estrutural na cidade. A ex-sargento encarou o papel por longos minutos. Durante anos no Corpo de Fuzileiros Navais, aprendera a enfrentar situações de alto risco sem hesitar, mas aquilo era diferente. Não havia protocolo militar para lidar com a exposição pública de feridas tão íntimas. "Não vou participar", disse a Cíntia, que passara para tomar café naquela tarde. A vizinha pousou a xícara na mesa, visivelmente surpresa. "Mas, Imani, seu depoimento pode mudar a forma como a cidade enxerga esses casos. Você tem uma plataforma agora." "Tenho um primo adolescente para proteger", respondeu pensando em Malik. "Quanto mais eu aparecer, mais ele sofrerá na escola." O silêncio de Imani logo virou assunto no bairro. No grupo de WhatsApp da comunidade, as opiniões se dividiam. Alguns moradores, principalmente aqueles que sempre apoiaram a família Mallard, insinuavam que seu silêncio era prova de que o caso havia sido exagerado. Outros, como Dona Lúcia, defendiam seu direito de processar a dor em privado. "Covardia", comentou um morador ao cruzar com ela no mercado. "Se fosse tão corajosa quanto dizem, enfrentaria todos de cabeça erguida." Aquela noite, sentada na varanda de casa, Imani observava o veículo esportivo na garagem. O automóvel, que antes representava conquista, agora parecia um símbolo de seu dilema. Cada escolha tinha um preço. Falar significava expor não apenas sua história, mas também arrastar Malik para o centro das atenções. Calar-se, por outro lado, poderia ser interpretado como fraqueza, ou pior, como validação do comportamento dos agressores. O celular vibrou com uma mensagem de Darren. "Respeito sua decisão. Nem todas as batalhas precisam ser lutadas em público." Imani respirou fundo, recordando os ensinamentos de seu treinamento militar. Às vezes, recuar não significava desistir, mas reorganizar as forças para um confronto mais estratégico. Ela pegou o bloco de notas e começou a escrever uma carta ao vereador, explicando suas razões e propondo alternativas para contribuir com a causa sem se expor. A decisão estava tomada. Protegeria Malik e a si mesma, mas encontraria outros caminhos para fazer sua voz ser ouvida. O silêncio, afinal, também podia ser uma forma de resistência.
O toque da campainha ecoou pela sala às 9 da noite, quando Imani Cole assistia ao noticiário local. Cautelosa, aproximou-se da porta, seus anos de treinamento militar ainda presentes em cada movimento. Pelo olho mágico reconheceu o rosto familiar e tenso. Darren. Ela abriu a porta apenas o suficiente, mantendo o corpo estrategicamente posicionado. O homem que dias antes participara da intimidação agora parecia menor, encolhido sob o peso de sua própria vergonha. "Posso falar com você por 5 minutos?" pediu ele com voz trêmula. Imani hesitou, mas algo no olhar dele, talvez a mesma sombra que ela via no espelho, a fez recuar e permitir sua entrada. Darren permaneceu de pé na sala como se não merecesse o conforto de sentar-se. "Também servi", começou ele, encarando o chão. "Exército Brasileiro, 6 anos. Fui dispensado desonrosamente após um incidente em operação." A ex-sargento cruzou os braços, mantendo distância física e emocional. Não era a primeira vez que alguém tentava estabelecer conexão através da experiência militar. "Não vim pedir perdão", continuou Darren. "O que fizemos foi indefensável. Vim porque reconheci algo em você naquele dia, a postura, o olhar. Sabia que era militar antes mesmo de ouvir os rumores." Seus olhos finalmente encontraram os de Imani quando confessou. "Segui Rick e Caleb por covardia. Quando você voltou da guerra como heroína, eu voltei como fracassado. Ver você conquistando o que conquistou?" O silêncio preencheu a sala. Imani observava cada microexpressão, avaliando a sinceridade daquelas palavras. "Não sou heroína", respondeu finalmente. "Sou apenas alguém tentando viver em paz." Darren assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras simples. "Rick está descontrolado desde a suspensão. Caleb segue o irmão cegamente. Eu não quero mais fazer parte disso." Ele caminhou até a porta, parando antes de sair. "Não espero que me perdoe. Só queria que soubesse que nem todos neste bairro são como eles." Imani não ofereceu palavras de conforto ou absolvição. Apenas observou enquanto ele descia os degraus da varanda e desaparecia na noite. Fechando a porta, ela sentiu um misto confuso de emoções. Não havia perdoado Darren. Feridas como aquelas não cicatrizam com um simples pedido de desculpas, mas reconhecia a coragem necessária para aquele gesto. Em um bairro dividido por linhas invisíveis de preconceito, aquela visita representava talvez o primeiro tijolo de uma ponte ainda por construir. Enquanto voltava para o sofá, Imani pensou em Malik e em como contaria esse episódio ao primo. Talvez houvesse esperança, afinal. Imani Cole dirigiu seu carro esportivo até Campinas com o estômago em nós. O grupo de apoio a veteranos se reunia quinzenalmente em uma sala discreta nos fundos de um centro comunitário. Estacionou a Lamborghini algumas quadras antes, preferindo caminhar o resto do trajeto. Já bastava o preconceito que enfrentava em Indaiatuba, não queria chamar atenção ali também. Ao entrar na sala, 15 rostos se viraram para ela. Homens e mulheres de diferentes idades, alguns em cadeiras de rodas, outros com cicatrizes visíveis, todos carregando feridas invisíveis. A ex-sargento sentou-se no círculo, as mãos apertadas sobre o colo, enquanto o coordenador, um senhor de cabelos grisalhos, dava as boas-vindas. "Temos uma nova integrante hoje", anunciou ele. "Quer se apresentar?" Imani hesitou. As palavras pareciam presas em sua garganta. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais baixa do que pretendia. "Servi nos fuzileiros por 8 anos, 3 missões internacionais." Um homem de meia idade assentiu com respeito. "Bem-vinda, irmã de armas." Durante 2 horas, Imani escutou histórias de pesadelos recorrentes, relacionamentos destruídos e batalhas contra burocracias por tratamento adequado. Reconheceu-se em cada relato, mas quando chegou sua vez de falar sobre o incidente no bairro, notou olhares desconfiados de 2 veteranos no canto da sala. "Uma Lamborghini?" questionou um deles, interrompendo-a. "Deve ter sido sorte na loteria, né?" O tom era familiar demais, o mesmo tom dos Mallard. "Economizei cada centavo durante minhas missões", respondeu secamente. O coordenador interveio, mas o estrago estava feito. Mesmo ali, entre pessoas que deveriam entender sua jornada, o preconceito se infiltrava como água em rocha porosa. No intervalo, uma veterana da aeronáutica se aproximou. "Também sou negra e também já tive que explicar como consegui minhas coisas", confidenciou. "Como se precisássemos justificar cada conquista." Imani sentiu um nó na garganta. Aquele espaço que deveria ser refúgio apenas reforçava sua sensação de não pertencimento.
O uniforme havia mascarado diferenças que agora, em roupas civis, tornavam-se evidentes. Ao final da reunião, a mulher prometeu voltar, mas ambas sabiam que era improvável. O carro esportivo rugiu pela avenida enquanto ela dirigia de volta para casa, lágrimas silenciosas marcando seu rosto. A realização dolorosa pesava em seu peito. Nem mesmo entre aqueles que compartilhavam seus traumas de guerra, ela encontraria completa aceitação. O passado militar e o presente civil eram mundos separados por um abismo que parecia impossível de cruzar. E pela primeira vez desde que voltara ao Brasil, Imani se perguntou se algum dia encontraria um lugar onde pudesse simplesmente existir sem explicações. O celular de Imani Cole tocou pela 10ª vez naquela tarde. Era a coordenadora da escola particular onde Malik estudava, informando que o adolescente havia desaparecido após ser encontrado no banheiro com o rosto machucado. 3 colegas foram vistos saindo do local minutos antes, rindo e fazendo piadas sobre gente que não deveria ter dinheiro para estudar ali. Imani sentiu o sangue gelar. As habilidades militares que adquirira no Corpo de Fuzileiros Navais imediatamente entraram em ação. Pegou as chaves do automóvel, mas hesitou. A Lamborghini chamaria a atenção desnecessária. Optou por sair a pé, vasculhando cada canto do bairro. Depois de 4 horas procurando, quando a noite já caía sobre Indaiatuba, ela se lembrou do campo de futebol abandonado, onde Malik mencionara gostar de ficar sozinho. O local, cercado por árvores altas e com a grama mal cuidada, parecia deserto, mas seu instinto dizia o contrário. Malik? Chamou baixinho, enquanto seus olhos se adaptavam à escuridão. Um movimento sob a arquibancada quebrada revelou o primo encolhido com o rosto inchado e o uniforme sujo de terra. Eles disseram que gente como nós não deveria ter nada, murmurou o adolescente, evitando olhar para a prima. Falaram do seu carro, do vídeo, que somos todos. A voz falhou. A ex-sargento sentou-se ao lado dele no concreto frio. Pela primeira vez desde que voltara ao Brasil, as lágrimas vieram sem que pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de uma dor compartilhada que atravessava gerações. No quartel aprendi a nunca mostrar medo, confessou ela, surpreendendo a si mesma com a vulnerabilidade. Mas isso não significa que ele não exista. Malik levantou o olhar surpreso ao ver aquela mulher forte finalmente quebrar a armadura. Como você aguenta? Perguntou ele. Nem sempre aguento, respondeu Imani, passando o braço pelos ombros do primo. Às vezes, só finjo que sim. Ficaram ali, em silêncio, compartilhando não apenas o parentesco, mas também a experiência de ser quem eram num mundo que constantemente questionava seu direito de existir. Entre frases entrecortadas e longos silêncios, falaram de medo, de raiva e da solidão que sentiam mesmo cercados de gente. Quando o céu começou a clarear, Imani segurou as mãos do adolescente com firmeza. Prometo que não vou mais fugir dos meus fantasmas, disse ela, e não vou deixar você enfrentar o seu sozinho. Caminharam para casa juntos, sabendo que aquela noite havia mudado algo fundamental na relação entre eles. Não eram mais apenas parentes ligados pelo sangue, mas companheiros unidos pela mesma luta. Imani Cole acordou cedo naquela quarta-feira, preparando-se para mais um dia de trabalho. Quando abriu a porta da garagem, seu coração disparou. As paredes brancas estavam cobertas de frases odiosas e insultos racistas em tinta preta. Volta para a África, ladra, macaca. Cada palavra era uma punhalada, mas o pior estava por vir. Sua Lamborghini, o símbolo de anos de sacrifício e missões arriscadas, estava encharcada de tinta vermelha que escorria pela lataria dourada como sangue. A ex-sargento sentiu o corpo tremer, mas não de medo. Era raiva. Uma raiva que conhecia bem dos tempos de guerra, controlada e direcionada. Respirou fundo, pegou o celular e fotografou tudo metodicamente. Depois, discou para a polícia militar. Quero registrar um boletim de ocorrência por crime de racismo e dano ao patrimônio, disse com voz firme quando os policiais chegaram, entregando-lhes as fotos e apontando para as câmeras de segurança que havia instalado discretamente após o primeiro incidente. As imagens não deixavam dúvidas. Rick Mallard e seu irmão mais novo, encapuzados mas perfeitamente identificáveis pelos movimentos e silhuetas, haviam atacado durante a madrugada. O mais velho trazia as latas de spray, enquanto Caleb derramava a tinta sobre o capô do automóvel. Vamos precisar do seu depoimento na delegacia, informou o sargento visivelmente constrangido ao ver o estado da garagem.
Enquanto a perícia trabalhava, vizinhos curiosos se aglomeravam na calçada. Dona Lúcia, a idosa nordestina que vendera a casa para Imani, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Minha filha, isso não pode ficar assim. Não pode. O caso ganhou as manchetes locais em questão de horas. À noite, já estava nos principais telejornais nacionais. A imagem da Lamborghini manchada tornou-se símbolo da violência racial que muitos insistiam em negar no país. Cynthia Poe organizou rapidamente um grupo de apoio via WhatsApp, reunindo moradores indignados com o ataque. Malik, assistindo a tudo da escola, sentiu um misto de orgulho e medo pela prima. Dessa vez, Imani não hesitou. Concedeu uma breve entrevista em frente à delegacia após prestar depoimento. Não é sobre o carro, é sobre dignidade. Servi ao país em zonas de guerra, mas a batalha mais difícil está sendo aqui, em solo brasileiro, declarou encarando a câmera com a mesma determinação que enfrentara missões perigosas no exterior. Naquela noite, enquanto a família Mallard recebia intimações policiais, hashtags de apoio a Imani dominavam as redes sociais. O silêncio que antes protegia os agressores começava a se quebrar, e com ele, anos de impunidade. O sol já estava alto quando Imani Cole ouviu batidas leves em sua porta. Ao abrir, encontrou Dona Lúcia Duarte parada na soleira, segurando 2 baldes de plástico e um punhado de esponjas amarelas. A senhora de 73 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, sorriu com determinação. Vim ajudar a limpar aquela sujeira, minha filha, disse ela, apontando para a garagem onde a Lamborghini ainda exibia as manchas de tinta vermelha. Imani hesitou por um instante, mas o olhar firme da idosa não deixava espaço para recusas. Juntas, as 2 mulheres se dirigiram à garagem e começaram a trabalhar em silêncio, esfregando a lataria dourada com movimentos ritmados. Sabe, eu vendi esta casa para você por um motivo. Dona Lúcia quebrou o silêncio enquanto mergulhava na esponja na água ensaboada. Tive outras ofertas, algumas até melhores, mas quando vi você, soube que era a pessoa certa. A ex-sargento parou de esfregar, surpresa com a revelação. A senhora nordestina continuou com voz calma, mas carregada de memórias. Quando cheguei a São Paulo em 1972, vinda do sertão de Pernambuco, as pessoas me olhavam como se eu fosse de outro planeta. Chamavam-me de baiana, mesmo eu explicando que era pernambucana. Diziam que eu falava errado, que cheirava diferente. Enquanto trabalhavam lado a lado, Dona Lúcia compartilhou como seu marido, já falecido, foi recusado em empregos por seu sotaque, como vizinhos evitavam que seus filhos brincassem com os dela e como precisou lutar 2 vezes mais para conquistar respeito no bairro. Este lugar precisa de gente como você que não abaixa a cabeça, disse a idosa, apontando para uma mancha particularmente teimosa. Quando vi aquele seu carro chegando, tão brilhante, e você descendo dele tão segura, soube que você mudaria tudo por aqui. Imani sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez desde o incidente, não se sentia sozinha em sua batalha. Enquanto esfregavam juntas as marcas de ódio, a veterana percebeu que sua luta não era isolada, mas parte de uma corrente de resistência que vinha muito antes dela. A senhora já pensou em vender a casa e ir para um lugar mais tranquilo? Perguntou. Imani, enxaguando a de esponja. Dona Lúcia sorriu, revelando rugas profundas ao redor dos olhos. Minha filha, gente como nós não foge. A gente fica e transforma o lugar até que ele se torne nosso também. Quando terminaram, horas depois, não era apenas o automóvel que parecia mais leve. Entre baldes d'água e histórias compartilhadas, havia nascido uma aliança silenciosa entre 2 mulheres separadas por gerações, mas unidas pela mesma coragem. Imani Cole inspecionava cuidadosamente sua Lamborghini, passando os dedos pela lataria amarela manchada de tinta vermelha. Seu coração apertou ao ver o estrago, mas algo chamou sua atenção no interior do veículo esportivo. Havia um detalhe que os vândalos não conheciam, um pequeno dispositivo de rastreamento militar instalado discretamente sob o painel. Durante seus anos como sargento, ela desenvolveu o hábito de monitorar todos os seus deslocamentos. O GPS militar, tecnologia que utilizava em missões de alto risco, havia sido adaptado para uso civil quando retornou ao Brasil. Nunca imaginou que aquele equipamento seria sua salvação em Indaiatuba. Com mãos ainda trêmulas, a ex-militar conectou o dispositivo ao seu notebook. Na tela, surgiram registros detalhados de movimentação ao redor do automóvel durante a madrugada. Horários precisos, coordenadas exatas e até mesmo o tempo de permanência dos invasores estavam ali,
documentados com a precisão que apenas equipamentos militares oferecem. Tenho provas, murmurou para si mesma enquanto imprimia os relatórios. Na delegacia, o delegado arregalou os olhos ao receber aquela documentação impecável. A perícia técnica confirmou a autenticidade dos registros, cruzando os dados com as imagens das câmeras de segurança da rua. Os nomes de Rick e Caleb Mallard apareciam com todas as letras no boletim de ocorrência, sem espaço para negações ou álibis forjados. A senhora tem certeza que quer prosseguir com a denúncia? Questionou o policial, visivelmente desconfortável. Este bairro nunca teve casos assim formalizados. Imani manteve o olhar firme. Ela havia enfrentado situações muito piores nos campos de batalha. Absoluta, respondeu. A notícia correu rápido. Dona Lúcia foi a primeira a ligar, orgulhosa da postura da vizinha. Cíntia apareceu à tarde com um bolo caseiro, oferecendo apoio moral. Até Darren, o ex-militar arrependido, enviou uma mensagem parabenizando sua coragem. Para surpresa de muitos, a mãe dos Mallard compareceu à delegacia no dia seguinte, confirmando que os filhos estavam em casa no horário do ataque e que não apresentaram álibis convincentes. A comunidade, acostumada a resolver conflitos com silêncio cúmplice, estava em choque. Nunca vi algo assim por aqui, comentou uma senhora na padaria. Uma mulher negra enfrentando a família mais tradicional do bairro, e com provas. Malik, ao saber dos acontecimentos, escreveu em seu blog: Minha prima não precisou de armas para vencer esta batalha, apenas de verdade e tecnologia. A Lamborghini, ainda manchada, permanecia estacionada na garagem como símbolo silencioso de uma guerra que apenas começava. Uma guerra contra o preconceito que, pela primeira vez naquele bairro, teria consequências reais. Malik Cole encontrou no diário uma forma de processar tudo o que vinha acontecendo. O que começara como anotações pessoais sobre o bullying na escola particular transformou-se em algo maior quando o adolescente decidiu digitalizar seus pensamentos. Com a ajuda de um colega de classe, o único que permaneceu ao seu lado durante os momentos difíceis, ele criou um blog anônimo chamado Diário de um Invisível. Nas primeiras postagens, o primo de Imani apenas descrevia situações de racismo que enfrentava diariamente. Com o tempo, seus textos ganharam profundidade, abordando questões de identidade, ancestralidade e o peso de crescer negro no Brasil. Quando vejo minha prima enfrentando os mesmos olhares que recebo na escola, percebo que a idade não nos protege, escreveu em uma das publicações mais compartilhadas. O blog viralizou quando um influenciador de São Paulo compartilhou um de seus textos sobre como o episódio da Lamborghini havia exposto o racismo velado de Indaiatuba. Em questão de dias, jovens de todo o país começaram a enviar relatos semelhantes, transformando o espaço virtual em uma comunidade de apoio. Nunca imaginei que minhas palavras pudessem alcançar tantas pessoas, confidenciou Malik à sua prima, mostrando as centenas de mensagens recebidas no celular. Adolescentes negros de Campinas, São Paulo e até mesmo de estados distantes como Bahia e Rio Grande do Sul encontravam no blog um espelho para suas próprias experiências. Imani descobriu a iniciativa do primo por acaso. Enquanto procurava informações sobre o andamento do caso policial contra os Mallard em seu dispositivo, encontrou o link para o blog em uma reportagem local. Reconheceu imediatamente a forma de escrever do adolescente e as referências a uma prima militar. A ex-sargento sentiu um misto de orgulho e preocupação. Enquanto ela se escondia do mundo, Malik encontrara uma voz. Você está fazendo algo importante, disse ao jovem, abraçando-o com lágrimas nos olhos. Está criando o espaço seguro que eu não consegui dar a você. Naquela noite, após ler todas as publicações do blog, Imani permaneceu acordada refletindo sobre seu próprio silêncio. Se um adolescente conseguia transformar dor em algo construtivo, talvez fosse hora de ela também usar sua voz. O convite para falar na audiência pública que havia recusado semanas antes ainda estava sobre a mesa da cozinha. Pela manhã, a mulher pegou o telefone e ligou para Cynthia Poe. Acho que estou pronta para falar, disse simplesmente. Do outro lado da linha, a ex-professora sorriu. O exemplo de Malik havia conseguido o que nenhum argumento lógico conseguira: mostrar a Imani que sua história precisava ser contada. Cynthia Poe chegou em casa com os olhos marejados e a carta de demissão amassada na bolsa. Após 5 anos lecionando história na escola cristã Novo Caminho, foi chamada à diretoria naquela manhã. Incompatibilidade com os valores da instituição era o motivo oficial,
mas todos sabiam a verdade. Seu apoio público a Imani havia custado seu emprego. Não podemos ter professores envolvidos em polêmicas políticas, explicou o diretor, evitando seu olhar. Recebemos reclamações de vários pais. A notícia correu rapidamente pelo bairro. Enquanto alguns pais aplaudiram a decisão da escola, outros organizaram um abaixo-assinado exigindo sua readmissão. 3 colegas professores ameaçaram pedir demissão em solidariedade. A comunidade, já dividida pelo caso da Lamborghini, encontrou novo combustível para acirrar posições. Na noite seguinte, sentada à mesa da cozinha, a professora chorava silenciosamente quando sua filha adolescente colocou a mão em seu ombro. Você fez o certo, mãe. Estou orgulhosa. Aquelas palavras foram o estímulo que Cíntia precisava. Enxugando as lágrimas, ela abriu o computador e começou a escrever um projeto que vinha martelando em sua mente há semanas. Um clube de leitura sobre justiça racial. Sem o compromisso das aulas diárias, a moradora transformou sua sala de estar em ponto de encontro para debates. Começou convidando apenas 5 pessoas, mas logo o grupo cresceu para 20 participantes regulares. Livros de autores negros brasileiros, antes ignorados nas prateleiras da biblioteca municipal, passaram a circular de mão em mão pelo bairro. Paralelamente, Cíntia criou um espaço seguro para a escuta de relatos de discriminação. Muitos vizinhos, inspirados pela coragem de Imani, compartilharam histórias guardadas por anos a fio. A diarista que sempre ouvia piadas sobre seu cabelo, o entregador constantemente confundido com o ladrão, a estudante que nunca era escolhida para representar a turma em eventos. Perdi meu emprego, mas encontrei meu propósito, confidenciou ela a Dona Lúcia Duarte durante um café da tarde. A repercussão do caso chegou aos jornais locais. Uma reportagem sobre sua demissão questionava os limites entre neutralidade educacional e compromisso com direitos humanos. Alguns estabelecimentos comerciais de Indaiatuba recusaram-se a anunciar na escola particular em protesto. Quando Imani a convidou para jantar, 3 semanas após sua demissão, Cíntia já não carregava o peso da culpa que a consumira desde que filmara o confronto. Agora, seu celular estava cheio de mensagens de agradecimento e convites para levar o projeto para outras cidades da região. Às vezes precisamos perder algo para descobrir nossa verdadeira força, disse ela, enquanto mostrava a Imani o cronograma do próximo encontro comunitário que organizava. Enquanto Imani Cole enfrentava seu próprio tratamento psicológico, a história da família Mallard começou a circular pela vizinhança. O passado de Rick, até então desconhecido pela maioria, veio à tona durante uma conversa no mercadinho do bairro, quando Dona Lúcia Duarte comentou com outras senhoras sobre o que sabia. O pai de Rick Mallard havia servido na Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, combatendo na frente italiana. O homem voltou ao Brasil fisicamente intacto, mas carregando cicatrizes invisíveis que jamais cicatrizaram. O transtorno pós-traumático nunca diagnosticado transformou o ex-combatente em uma pessoa amarga, que criou os filhos sob constante estado de alerta e desconfiança. Aquele menino cresceu ouvindo que o mundo era um lugar perigoso e que só a família poderia protegê-lo, explicou a idosa nordestina para um pequeno grupo que a ouvia atentamente. O pai dele via inimigos em toda parte. Nas semanas seguintes, essa informação se espalhou por Indaiatuba como fogo em palha seca. Moradores mais antigos confirmaram que o patriarca dos Mallard frequentemente tinha episódios de fúria inexplicável, especialmente em datas comemorativas militares ou quando ouvia fogos de artifício. Caleb, o irmão mais novo, cresceu sob a mesma sombra, aprendendo desde cedo a temer o diferente. Cynthia Poe, agora dedicada integralmente à mobilização comunitária, após perder o emprego, organizou uma roda de conversa sobre traumas intergeracionais. Não estamos justificando comportamentos racistas, esclareceu ela durante o encontro realizado na associação de bairro. Estamos tentando entender as raízes para que possamos quebrar esses ciclos. A professora convidou um psicólogo especializado em trauma familiar que explicou como pais traumatizados frequentemente transmitem seus medos aos filhos, mesmo sem perceber. Vários moradores se identificaram com aquela explicação, reconhecendo padrões semelhantes em suas próprias famílias. Darren, que havia se aproximado de Imani após pedir desculpas, compartilhou sua própria experiência militar e como isso afetou sua visão de mundo. Quando você é treinado para ver ameaças em todo lugar, fica difícil desligar esse modo, confessou ele durante o encontro. A comunidade começou a enxergar Rick não apenas como um agressor, mas como produto de uma história maior que ele mesmo.
Isso não diminuía sua responsabilidade pelos ataques racistas contra Imani, mas adicionava camadas de complexidade à situação. O vendedor suspenso da concessionária, antes visto como simplesmente maldoso, agora era compreendido como parte de uma cadeia de traumas não tratados. As conversas difíceis que antes eram evitadas começaram a acontecer nas calçadas, nas reuniões de pais e até no grupo de WhatsApp do bairro. Indaiatuba estava lentamente aprendendo que o preconceito tinha raízes profundas que precisavam ser expostas antes de serem cortadas. Imani Cole estava sozinha em casa quando sentiu o peito apertar. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, enquanto o ar se tornava cada vez mais rarefeito. Seus dedos formigavam, a visão escureceu nas bordas e, antes que pudesse alcançar o telefone, seu corpo desabou no chão da sala. Malik foi quem a encontrou horas depois, inconsciente. O adolescente, em pânico, chamou a ambulância que chegou em 15 minutos. No Hospital Municipal de Indaiatuba, o diagnóstico foi claro. Transtorno de estresse pós-traumático severo, agravado pela pressão dos últimos acontecimentos. A ex-sargento, que enfrentara zonas de guerra sem hesitar, havia finalmente sucumbido às batalhas invisíveis que travava dentro de si. Não é fraqueza, é sobrecarga, explicou a médica a Malik, enquanto Imani recebia soro na emergência. O corpo dela aguentou o quanto pôde. A notícia do desmaio se espalhou rapidamente pelo bairro. Dona Lúcia Duarte foi a primeira a aparecer no hospital, carregando 1/3 e ervas para chá. A idosa nordestina, com sua sabedoria simples, sussurrou ao ouvido da ex-militar. Ser forte não significa não cair, minha filha. Significa levantar todas as vezes. Cíntia organizou uma escala de visitas entre os vizinhos solidários para que Imani não ficasse sozinha após a alta. A professora demitida encontrou na crise da amiga um propósito ainda mais claro para sua própria luta. O que surpreendeu a todos foi a reação da comunidade. Pessoas que antes olhavam com desconfiança para a mulher negra e seu automóvel de luxo agora demonstravam genuína preocupação. Até mesmo a mãe de Rick enviou flores ao hospital com um cartão pedindo perdão pelo comportamento do filho. Quando retornou para casa, Imani encontrou sua garagem limpa e decorada com mensagens de apoio. A ex-combatente, acostumada a esconder vulnerabilidades, foi forçada a aceitar ajuda. Começou terapia especializada para veteranos e, pela primeira vez, admitiu que as cicatrizes da guerra e do racismo eram mais profundas do que jamais reconhecera. Você não precisa ser invencível, disse Malik uma noite, enquanto ajudava a prima com a medicação. Só precisa ser você. O colapso físico de Imani provocou uma transformação inesperada no bairro. Ao verem que até a mulher que enfrentara preconceito de cabeça erguida tinha seus momentos de fragilidade, muitos vizinhos começaram a questionar suas próprias posturas. A humanidade por trás da força tornou-se visível para todos, desfazendo a imagem de heroína intocável que alguns haviam projetado sobre ela. A crise de ansiedade, ironicamente, abriu mais portas para o diálogo do que qualquer confronto anterior. Imani, que sempre lutara sozinha, descobria agora o poder de uma comunidade disposta a curar suas próprias feridas. O repórter Gustavo Mendes, da Folha de São Paulo, estava investigando casos de discriminação racial quando se deparou com uma descoberta surpreendente. Durante uma missão humanitária no Oriente Médio, Imani Cole havia salvado a vida de Felipe Noronha, filho do senador Antônio Noronha. O jovem, que servia como correspondente internacional, foi ferido em um ataque, e a então sargento arriscou a própria vida para resgatá-lo sob fogo cruzado. A reportagem especial ocupou 2 páginas do jornal e foi replicada em todos os portais de notícias do país. De repente, a mulher que havia sido humilhada em Indaiatuba por possuir um carro esportivo ganhava uma nova dimensão aos olhos do Brasil. Sua trajetória militar, até então desconhecida pelos vizinhos, revelava uma carreira de bravura e competência. Ela nunca mencionou esse episódio, comentou Dona Lúcia para Cíntia enquanto liam juntas o jornal na varanda. Típico de quem tem caráter de verdade. O senador Noronha, emocionado, concedeu entrevistas relembrando como Imani havia salvo seu único filho. Devo a ela o que tenho de mais precioso. É revoltante ver como foi tratada naquela comunidade. Em questão de dias, a caixa de correio da ex-militar transbordava. Cartas de apoio, convites para entrevistas em programas de televisão e até ofertas de emprego em empresas de segurança chegavam sem parar.
Uma editora propôs um livro sobre sua trajetória e 3 universidades a convidaram para palestras sobre liderança feminina. Malik observava tudo com um misto de orgulho e preocupação. "Você vai aceitar algum convite?" perguntou ao encontrar a prima organizando a pilha de correspondências. "Não estou interessada em fama", respondeu Imani, separando os envelopes. "Só quero que as pessoas entendam que merecemos respeito independentemente da nossa cor." Uma carta em particular chamou sua atenção. Vinha de uma associação de veteranos negros das Forças Armadas, convidando-a para um encontro em São Paulo. Aquilo sim fazia sentido para ela, estar entre iguais que compreendiam tanto suas cicatrizes de guerra quanto as marcas do preconceito. Enquanto isso, Rick Mallard assistia pela televisão à transformação da imagem daquela que havia atacado. O vendedor, ainda suspenso da concessionária, sentia o peso da vergonha aumentar a cada nova reportagem. Seu telefone tocou. Era Darren, sugerindo que ambos comparecessem à audiência pública que se aproximava. Na manhã seguinte, Imani dirigiu seu automóvel até Campinas para visitar o grupo de apoio a veteranos. Precisava de força para o que estava por vir. O reconhecimento nacional era importante, mas sua verdadeira batalha aconteceria ali mesmo, no pequeno bairro de Indaiatuba, onde o preconceito havia mostrado sua face mais crua. O auditório da Câmara Municipal de Indaiatuba nunca esteve tão lotado. Moradores de todos os cantos do bairro se apertavam nos assentos, enquanto outros permaneciam de pé nos corredores. Imani Cole, vestida com uma blusa azul marinho e calça social, subiu ao palco com passos firmes, embora seu coração disparasse. O microfone captou sua respiração profunda antes que ela começasse a falar. "Não vim aqui buscar fama ou vingança", iniciou a ex-sargento com voz serena, mas potente. "Vim porque acredito que o silêncio adoece a alma e envenena comunidades inteiras." Por 20 minutos, Imani compartilhou não apenas o episódio da Lamborghini, mas também suas experiências como mulher negra no Corpo de Fuzileiros Navais e os desafios que enfrentou ao retornar à vida civil. Falou sobre Malik e como o sobrinho havia se tornado sua inspiração diária. Quando terminou, o auditório inteiro se levantou em aplausos. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma senhora de meia idade, cabelos grisalhos e mãos trêmulas, levantou-se da quinta fileira. Era Helena Mallard, mãe de Rick e Caleb, que nunca havia se pronunciado publicamente sobre o incidente. Eu preciso falar", disse ela, recebendo o microfone de um vereador surpreso. Helena encarou a plateia com olhos marejados. "Meus filhos erraram gravemente", declarou, sua voz embargada ecoando pelo salão silencioso. "E eu também errei ao criar homens que acreditam que a cor da pele determina o valor de alguém." Rick, sentado ao fundo do auditório, encarava o chão, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto vermelho. O vendedor suspenso parecia menor, despido da arrogância que o caracterizava. Caleb, ao seu lado, mantinha os olhos fixos na mãe, como se a visse pela primeira vez. "Peço perdão não só à Sra. Cole, mas a todos que sofreram com o silêncio cúmplice desta comunidade", continuou Helena. "Não posso desfazer o que meus filhos fizeram, mas posso garantir que em nossa família esse ciclo termina hoje." Cynthia Poe, sentada próxima a Dona Lúcia Duarte, segurava a mão da idosa com força. Darren, no canto oposto, aplaudia discretamente, seus olhos encontrando brevemente os de Imani. Quando a sessão foi encerrada, pequenos grupos se formaram pelo saguão. Vizinhos que mal se cumprimentavam agora conversavam abertamente. O prefeito, visivelmente emocionado, anunciou a criação de um comitê permanente contra a discriminação racial na cidade. Indaiatuba não seria mais a mesma, o silêncio havia sido quebrado e, no lugar do medo e da desconfiança, brotava algo frágil, mas genuíno: a possibilidade de mudança. 3 meses se passaram desde a audiência pública e o bairro em Indaiatuba respirava ares diferentes. O clube de leitura sobre justiça racial, coordenado por Cynthia Poe, reunia-se semanalmente na Praça Central, atraindo moradores de todas as idades. O que começou como um pequeno grupo de 5 pessoas, agora contava com mais de 30 participantes regulares, incluindo alguns professores da escola onde ela havia trabalhado. Malik Cole transformou seu diário pessoal em um blog que alcançava jovens em todo o Brasil. Vozes que Importam já havia sido mencionado em reportagens da mídia nacional e recebia centenas de depoimentos de adolescentes que se identificavam com suas palavras.
O jovem, antes retraído e temeroso, agora caminhava de cabeça erguida pelos corredores da escola, tornando-se referência para outros estudantes negros. Numa tarde de domingo, a comunidade organizou uma cerimônia simples para homenagear Dona Lúcia Duarte. A idosa nordestina recebeu uma placa comemorativa celebrando sua trajetória de resistência e contribuição ao bairro. Com lágrimas nos olhos, ela dividiu histórias de quando chegou a São Paulo, décadas atrás, e como enfrentou preconceitos por seu sotaque e origem. Nunca imaginei ver um dia assim neste lugar, confessou a senhora, apertando a mão de Imani Cole, que sorria discretamente ao seu lado. A ex-sargento continuava reservada, mas já não carregava o peso do silêncio. Participava ocasionalmente das reuniões comunitárias e havia começado a lhe oferecer aulas de defesa pessoal para mulheres no centro comunitário. Seu automóvel amarelo ainda chamava a atenção quando passava pelas ruas, mas agora provocava acenos amigáveis, não olhares de desconfiança. Rick Mallard havia se mudado para outra cidade, mas Caleb permaneceu e, surpreendentemente, tornou-se voluntário no projeto de Cynthia. Darren, por sua vez, encontrou emprego numa empresa de segurança e ocasionalmente trocava cumprimentos respeitosos com Imani quando se cruzavam no mercado local. Quando uma nova família negra se mudou para a casa ao lado da de Cynthia, o bairro os recebeu com uma pequena festa de boas-vindas. Ninguém questionou sua presença, ninguém cochichou pelos cantos. As crianças logo foram convidadas para brincar no parquinho recém-reformado pela prefeitura. Na última reunião do Conselho Comunitário, quando perguntaram a Imani como ela se sentia sobre todas as mudanças, ela respondeu simplesmente: "O que importa não é a Lamborghini na garagem, é a coragem de não abaixar a cabeça quando tentam diminuir quem você é." E assim, um bairro inteiro aprendeu que transformação começa com pequenos gestos de coragem e termina quando todos reconhecem a humanidade uns dos outros.